Para começar o programa de hoje, vamos voltar o tempo. Se hoje, nesse momento, está acontecendo o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2024, vamos voltar aí quase 50 anos. A gente conversou com a primeira equipe de ginástica artística da Paraíba, que inclusive ficou em terceiro lugar no Brasileiro na década de 70. Olha só. Kátia Jardim, Sandra Barbosa, Gisleide Almeida, Paula Ferreira, Moema Almeida, Mônica Celi, Maria Eulina, Socorro Viana e Socorro Cirilo. Eu estou aqui no ginásio O Ronaldão, no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2024. Vamos fazer o seguinte... Vamos voltar o tempo para contar um pouquinho da história da ginástica artística aqui na Paraíba. Eu vou voltar 50 anos. Naquela época ainda se chamava ginástica olímpica. Eram os primeiros passos aqui na Paraíba dessa modalidade. Eu estou aqui com a Paula, que foi a técnica dessa seleção, que começou em 1974. Paula, como foi que você teve a ideia de montar uma equipe que naquela época se chamava ginástica olímpica? Eu sou da turma pioneira de educação física e eu comecei a me destacar lá no que chamava um salto-peixe, que era o saltinho, o rolamento por cima de um plinto. Então veio a paixão pela ginástica. Terminei o curso, foi quando foi fundado o DED, né? Antigamente CIEF, DED foi mudando. E em 2024 as escolinhas lá. E começaram a equipe do DED, que a maioria era do IPEP. Então comecei lá com elas. E também dando aula às escolinhas, de onde saíam outras atletas. Como é que é para você voltar ao tempo e hoje tá vendo, olha como tá aqui o nosso ginásio, né? É, exatamente, é como você fala, a gente tá revisitando, né, um local que era nosso, que foi nosso, tá? Não era nosso não, que foi nosso, assim, é de uma importância muito grande e também de prestigiar o evento e chamar atletas para essa categoria. Hoje é mais fácil ou mais difícil do que na época que vocês treinavam? Não, na nossa época era muito difícil, porque ninguém sabia o que era. Era uma coisa muito nova. Então hoje, com toda a mídia, é muito mais fácil. Tecnologia, os aparelhos também. Isso, os aparelhos da gente eram muito precários, mas a gente treinava, a gente representava a Paraíba, né? A gente fazia o nosso papel e nós fomos também... Nesses JEBs todos, nós tivemos um campeonato que ficamos em 6º lugar no Brasil inteiro. Então, a gente representava bem. Vou falar agora é com a Kátia, que está aqui, que inclusive, por conta de tudo isso que aconteceu, Kátia resolveu montar uma federação, a primeira federação da Paraíba da modalidade, né? E tá aí o resultado hoje. Olha, essa fundação da Paraíba foi em 2005. Era uma necessidade dos professores e da própria mídia em nos organizarmos a nível nacional para poder levar nossos atletas a campeonatos. Então, assim, foi necessário essa fundação. Só fez organizar e crescer a ginástica, entendeu? Pegamos uma presidente do Sul, que era a Vicélia, nossa gestão em 2005. Aí depois veio a Luciene, que é do Nordeste. Aí sim, começamos a ter uma visão melhor do Nordeste, com a fundação e com a presidente da confederação sendo nordestina e o polo sendo em Aracaju. E você até hoje fazendo estrela aí, hein? Estou tentando manter a forma e dar exemplo para nossas crianças. Não existe velhice nem idade, existe vontade de ser feliz. Isso aí, estou aqui também com a Socorro, que faz parte dessa história, hoje ainda é professora, né, na modalidade. 50 anos, o que é que mudou nessa modalidade, tanto tempo? Mudou um pouco os aparelhos, mudou um pouco o código de pontuação, essas coisas, né? Mas a ginástica, para quem tem vontade, tem força de fazer, ela acontece. Hoje eu estou trabalhando no projeto, né? Mas aí é uma outra fase de crianças e a gente está aqui tentando mostrar que a ginasta
tá viva aqui na Paraíba, né? Pois é, tá tão viva que a história está sendo escrita, vai virar um livro, né? Eu tô aqui, inclusive, com a autora desse livro, a Socorro, que disse, não, peraí, eu não vou deixar isso passar batido, a história tem que ser mostrada, né? E você está escrevendo um livro contando tudo isso que a gente está falando aqui. Sim, uma bela homenagem que estamos fazendo. Enquanto história da ginástica artística, a gente tem muito o que contar. Porque a antiguidade é posto, né, Serginho? Então a gente fica pensando que isso hoje está ocorrendo porque teve alguém que veio por trás, teve alguém que iniciou isso aí. Né? A gente agradece muito a alguns que já se foram, atletas, professores e ainda os que estão aqui nessa luta, nessa batalha, montando a federação. Então esse livro, ele não é só um livro sobre o histórico da Paraíba, mas é importante porque várias obras, elas descrevem apenas e relatam treinamentos do eixo sul-sudeste. Esse a gente conta a história da Paraíba, do esporte, de certa forma, no Nordeste, lá desde 1975 até a época atual. E são vários capítulos sobre treinamento, peculiaridades do atleta, né? Todo mundo me questionando por que os atletas são tão pequenos. Não, o esporte não deixa ninguém menor, isso é hereditário e genético. Mas os menores, pelo eixo de gravidade e de rotação, se sobressaem na ginástica artística. Tá, e que bacana, né? A história sendo contada, uma história onde exatamente começou a nossa ginástica artística aqui na Paraíba. E eu tô com uma delas aqui comigo, ao vivo. A Lenice fez parte dessa equipe, né, Lenice? Você estava aqui emocionada, relembrando, vendo elas conversando e, com certeza, relembrando essa história. Isso. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu tinha 14 anos quando a gente começou e foi meu primeiro JEBs. E nós tiramos terceiro lugar por equipe, que foi uma alegria muito grande, porque tudo era mais difícil, os aparelhos eram bem precários. Então, a gente era assim, raçudas, né? A gente se machucava, mas não tinha tempo ruim, não. Então, hoje em dia, tudo é mais fácil, tudo é mais brilho, né? E a gente trouxe esse campeonato para cá, que a gente também quer reviver esse momento da gente, que é que as crianças pratiquem mais ginástica artística, porque aqui a ginástica artística ainda está engateando, né? Pois é, e o interessante também é que até hoje vocês mantêm essa amizade, se encontram, relembram esses momentos. Isso, a gente não separou de jeito nenhum. De vez em quando a gente faz uma reuniãozinha e começa a relembrar o passado e se diverte muito. Eu imagino. Agora você é de uma época, mudou muito, né, em relação aos aparelhos. Hoje tem todo um cuidado com o corpo do atleta, inclusive. Eu tive a oportunidade de descer lá, eu vi como era, não vou dizer fofinho, mas é fofinho. Naquela época era chão duro mesmo, né? O tatame era aqueles do exército, de palha, era de palha. A trave não era coberta, a gente se arranhava muito. Eu mesmo me machuquei várias vezes, mas a gente nunca deixou, nunca desanimou. E ainda conquistaram títulos, né? Justamente. Lenice, obrigado pela tua participação. Obrigado você. É isso, a gente continua aqui no ginásio Ronaldão. As competições já começaram aí no masculino, você pode acompanhar nas imagens, os atletas já estão se apresentando, estava aí no solo, estava no cavalo com alça, enfim.